Salve, salve, povo do bem. Hoje vamos falar com diz respeito a tudo relacionado ao pedigree. Pedigree dos nossos amados cães. Vamos falar um pouco mais sobre valores, sobre o que seria um pedigree falso, sobre o que está por trás ali daquelas entidades e mais as vantagens e as desvantagens de ter ou não ter um pedigree. Então, se você gostou desse assunto, fique conosco até o final, mas tudo isso logo após a vinheta. Vamos ao assunto que nos interessa, falando um pouco sobre pedigree. Por que é importante um pedigree na vida de um cão? Tanto ele para pet ou para criação, tá? O pedigree ele é a principal ferramenta que o criador, atrelado ali com as associações ou entidades de sinofilia, se utilizam para demonstrar a pureza racial de tal animal, tá? E eles são emitidos, como já dissemos, né, através dessas associações ou entidades, para que você que é um comprador pet ou criador tenha mais segurança ao adquirir tal exemplar. O que seria isso? No pedigree ele vem falando sobre algumas informações muito importantes que são necessárias, principalmente para quem pensa em utilizar esse exemplar, aquele cão, para reprodução. Ele dá um norte mais atrelado ao valor simbólico de como você utilizar ele com relação a qual fêmea ele pode casar melhor com o sangue. Você faz ali todo um mapeamento e estudo sobre aquela linhagem que ele tem ali de pais, avós e bisavós, tá? Geralmente o pedigree ele vem trazendo três heranças ali do passado daquele animal, como já dissemos, né, os pais, avós e bisavós, que dá para você ter um norte muito amplo com relação a isso. E você que tem um pet também é importante, porque quando você tem um pedigree de um cachorro, você, principalmente se tiver no seu nome, aquele cão, ele é propriedade sua. Você tem uma tutela muito maior sobre ele do que se ele não tiver o documento de pedigree. Isso tem assim vários exemplos que tem valor embutido. O que seria isso? Um cão sem pedigree, um cão com pedigree. O cão com pedigree tem um valor muito maior e o outro sem pedigree tem um valor um pouco mais baixo, mais acessível. O que seria isso? Isso seria, vamos dizer assim, que uma camuflagem para que os criadores se utilizam para você não utilizar o nome daquele canil ou então daquele sangue ali dos pais que ele talvez tenha conseguido com um pouco mais de dificuldade, tenha importado, tenha comprado na mão de alguém que tem um grande nome no cenário, tá? Isso aí é mais ou menos o que impede você de reproduzir, se chegar a reproduzir, e vir atrelado ali ao nome daquele canil ou nome daquele certo cachorro ou cadela que tem uma maior repercussão no cenário sinófilo, tá? Eu vou pegar aqui o pedigree da IBC para mostrar um pouco mais para vocês sobre o que seria um pedigree. Aqui, ó, a parte isso aqui é do Andrade Bull, meu amigo Wesley, tá? Aqui seria a parte dos pais, onde tá com maior, você tá vendo aqui, ó, mais preenchido, tá? E bem aqui seria a ola. Vocês estão vendo aqui, ó, o nome F1, tá? O que seria isso, Pablo? F1 ou R1? O F1 ou R1, ele, como o nome mesmo já diz, as iniciais, R1 significa registro inicial. O que é isso?
Registro inicial é uma janela que algumas entidades abrem para que você possa estar tirando um pedigree inicial do seu cão. Para que ele possa ter uma documentação, é necessário alguns procedimentos, incluindo a microchipagem, incluindo ali se aquele cão se adequa dentro dos padrões exigidos para aquela raça, mediante a visão daquela tal instituição, tá? R1, ele é um pedigree, tá? Só que o que acontece? Ele não vem nem uma árvore genealógica, ele vem só o nome do animal e não vem o nome dos pais, nem o nome dos avós, nem dos bisavós. Vem falando sobre não disponível genealogia. No pedigree vem anotado isso, tá? E isso tem acontecido muito com cães que são comprados sem pedigree e depois, com o decorrer do tempo, aquela pessoa quer ter uma certa segurança com relação à tutela do animal, tá vindo a fazer esse procedimento de RI, tá? E ele é denominado como F1. F1 dentro daquela raça. É um pedigree F1, como eu mostrei para vocês aqui. Vou até mostrar de novo. Segundo a IBC, é F1, tá? Ó, Andrade, Bull, Ula F1, tá certo? Mas isso não tem nada a ver com F1, que é feito entre raças diferentes, tá? Não vamos confundir as coisas. Isso aqui a gente tá falando de American Bully, tá bom? Isso acontece também nas outras raças, na CBKC. Também é feito, só que na CBKC ela tem um padrão de exigência um pouco maior, mais rigoroso. Ele tem que ser analisado por juízes quando existe ali aquele momento de pista na sua cidade, no seu estado. Quando tiver, você tem interesse, procure saber, procure ali a associação da CBKC representante do seu estado para que você tenha mais informações sobre isso, tá bom? E falando sobre valores, os valores eles são muito relativos, como já vimos falar. Às vezes um cão com pedigree vale 6, outro sem o pedigree, que é o mesmo, vamos dizer, o mesmo sangue, vale 2, e por aí vai. Como deu o exemplo, né, isso é mais uma camuflagem, tá, dos criadores, para que isso aconteça. Agora vamos falar um pouco sobre a honestidade. O que seria isso, Pablo? Pedigree falso, tá? Fiquem atentos com relação ao que acontece no mundo dos cães quando você buscar ali comprar um determinado filhote na mão de uma pessoa, um criador, ou até mesmo uma pessoa que está ali só tirando uma pequena reprodução, para saber se... Procure informações, saber se aquela pessoa ali realmente tá andando com a verdade com relação aos cães que ela tem no seu plantel, na sua casa, porque o que tem acontecido muito é o que vulgarmente chamamos de trepar um pedigree. O que seria isso? Exemplo, um cão que já está morto, falecido, ele é utilizado como um fake, tá? Numa cruza de um cão A com a cadela B, e o cão falecido é o cão C, tá? Aí o que acontece? Muitas vezes você pega esse cão C e registra como sendo pai da cadela B, sendo que o pai é o cão A, entendeu? Isso é trepar um pedigree. Isso demanda de entidades, Pablo? Não. Isso não tem nada a ver com as entidades. Não estou aqui para defender nenhuma delas, tá? Todas eu creio que têm a responsabilidade e têm a seriedade suficiente para que você tenha um pedigree. Só que o que existe é que tem algumas entidades que têm um peso maior sobre determinado pedigree. Nós aqui gostamos de trabalhar com os Yorks na CBKC, no American Bully com a BBR e a IBC. Nós entendemos que essas entidades nos atendem com mais agilidade, com maior atenção, e é com elas que estamos trabalhando hoje em dia, tá?
Tem outras várias aí no mercado, tem a Sobrace, Liberty, a BKC, tem várias. Você pode escolher à vontade, tá bom? Então, o que estávamos falando sobre para pedigree, isso não demanda nada em nada da entidade, porque, vou lhe dar um exemplo. Quando tiramos reprodução, o que acontece é o seguinte: você tira a reprodução, os filhotes foram comercializados ou doados, tanto faz. Aí o criador vai entrar no site daquela instituição, pedir um requerimento e fazer o mapeamento da ninhada. O que seria isso? É dizer quantos machos e quantas fêmeas nasceram naquela ninhada. Exemplo, nasceu 3 fêmeas e um macho numa ninhada, tá? Independente da raça. E isso acontece com todas as entidades, tá bom, pessoal? 3 fêmeas e um macho. Aí, lá no registro, vai ser para 3 fêmeas e um macho. Você efetua o pagamento daquela taxa do pedigree e eles vão ser emitidos após um certo tempo, que é denominado também diante daquelas entidades. Eles já lhe dão um prazo de chegada daquele documento, tá certo? Aí o que acontece? Se você, vamos dizer assim, ter um pedigree falso, que o pessoal fazem, né? Nasceram 2 fêmeas e um macho, tá? Aí eles colocam lá como sendo 3. Aí você recebe um pedigree a mais e geralmente atrelam em outra cadela que não tem nada a ver com aquele cruzamento destinado ali ao pedigree dela. Isso é um pedigree falso, tá? Espero ter ajudado vocês. As vantagens de ter um pedigree é sempre essencial, tá? Como já falamos, para que você tenha uma tutela legal sobre aquele animal, com mais respaldo, tá? As desvantagens, para quem quer um pet, não vejo muita desvantagem, porque aquele cão vai receber o mesmo carinho, afeto, tem o mesmo valor sentimental, tá? Não muda e não difere em nada. A única desvantagem para quem busca reproduzir é essa, que não vai ter um documento para que ele possa comprovar ali quem são a árvore genealógica que compõe aquele animal, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima.